Fala galera, tudo bem? Hoje é dia de treinador na academia e eu tô aqui para conversar com vocês sobre tudo que você precisa saber antes de sair dividindo o teu treino de inferiores. Galera, então antes de eu falar para vocês, de eu mostrar na prática mesmo os exercícios, vocês precisam entender alguns conceitos básicos, tá? Então eu já quero pedir para vocês aqui se inscrever no meu canal, tá? Que todo dia tem vídeo novo e só vídeo, todo dia não, toda semana e só vídeo bacana. Então a parada é o seguinte, ó. Vocês precisam entender que os músculos do nosso corpo, eles possuem algumas funções, tá? Algumas funções mecânicas, algumas funções de movimento. Eu vou destacar aqui as funções dos principais grupos musculares do membro inferior que a galera curte treinar. Então vamos lá. Quadríceps, músculo da frente da coxa, ele tem a função de estender o seu joelho. Ou seja, a função mecânica do quadríceps é fazer isso aqui, ó, tá? Ele estende, ele pega teu joelho aqui e dá esse chute para cima. Essa é a função do quadríceps, tá? Posterior de coxa, ele é um músculo biarticular, porque ele passa a articulação no teu quadril e a articulação no teu joelho. Então ele exerce função nas duas articulações. Principal função do posterior de coxa, flexionar o joelho. Então ele puxa esse teu calcanhar para cima aqui, ó. Por isso que você faz cadeira, mesa flexora. É a função do quadríceps, do posterior de coxa, flexionar o joelho. O posterior de coxa, ele também tem uma outra função, estender o quadril. O que é estender o quadril? O quadril, a gente pode estender o quadril de duas maneiras. Primeira delas, ó, perna tá lá em cima, tá? Jogou para baixo, ó, fez esse movimento aqui, ó, é uma extensão de quadril, tem ação do posterior de coxa, tá? Não vou entrar em detalhes, quem é o principal extensor de quadril nessa posição, porque não é o caso, mas o posterior de coxa tem ação nesse movimento. Outra opção de extensão de quadril, na verdade, é aqui, ó, galera, quando você deita o tronco aqui, ó, e sobe bem, ó, isso aqui não lembra o stiff, ó, tô deitando o tronco, a hora de vir para frente, extensão de quadril, stiff, levantamento terra. Então vocês já sabem, faltou um movimento, um músculo que é o glúteo. O glúteo também tem funções muito semelhantes ao posterior de coxa, tá? O glúteo basicamente ele faz extensão de quadril. Então quando você faz isso, ó, o glúteo trabalha muito, e quando você faz isso aqui, ó, o glúteo também trabalha muito, porque são dois exemplos de extensão de quadril. Vocês já viram aqui, por exemplo, que o glúteo e o posterior de coxa têm funções semelhantes, os dois estendem o quadril. Então aqui já fica o primeiro spoiler. Sempre que você fizer um movimento de extensão de quadril, vai trabalhar os dois. Dependendo de alguns aspectos mecânicos do exercício, vai trabalhar mais um ou mais outro. Mas extensão de quadril é um movimento que tanto o posterior de coxa e o glúteo fazem, tá? Então agora que vocês já sabem quais são as funções desses grupos musculares, vamos fazer alguns exercícios e ver na prática quais movimentos estarão envolvidos nos exercícios, e assim a gente consegue analisar quais músculos vão trabalhar. Então, vem comigo. Galera, então, ó, o primeiro movimento, vamos fazer aqui o agachamento, tá? Ó, agachamento. Vou fazer ele no Smith porque aqui onde eu tô não tem agachamento livre, beleza? Então vamos lá, ó. Perceba o que é no agachamento. Primeira coisa, ó, vou fazer o movimento. Primeira coisa que vocês têm que analisar aqui: quantas articulações estão no movimento aqui, ó. Então, ó, tem um movimento aqui no tornozelo, ó, tem um leve movimento? Tem, tá? Então a gente tem a articulação do tornozelo trabalhando. Joelho, ó, articulação do joelho, tá movimentando aqui, tá? Ó, ele tá flexionando, aqui a gente vai estender o joelho. E o quadril, meu tronco tá deitando aqui, ó, o quadril tá flexionando, e agora, ó, o quadril tá estendendo. Então, primeira coisa que a gente observa no agachamento, que ele é um movimento um movimento multiarticular que envolve o trabalho da articulação do tornozelo, do joelho e do quadril. A gente vai ficar aqui mais no movimento do teu joelho e do quadril. Então, como na hora que você desce no agachamento, tá? A gente precisa estender esse joelho. Quem estende, quem faz o movimento de extensão do joelho? É o quadríceps. Então, o agachamento é um ótimo movimento para o quadríceps, tá? O fato do exercício exigir a extensão do joelho. Vamos olhar aqui para o quadril. Hora que eu desço, meu tronco não está deitando aqui para frente. Agora, ó, quem que vai estender esse quadril? Glúteo e posterior de coxa. Mas no caso do agachamento, muito mais glúteo. Por que mais glúteo, Juarez? Porque quando você está fazendo uma flexão de quadril junto com uma flexão de joelho, ou seja, os dois estão dobrados,
O posterior de coxa aqui, ó, ele não fica numa posição muito boa para trabalhar. Então o glúteo se torna o principal extensor de quadril nessas posições, tá? Então o agachamento é um excelente exercício para trabalhar quadríceps, glúteo e um pouco de posterior também. E detalhe no glúteo aqui, quanto mais você descer no agachamento, melhor fica para os glúteos. Então agachamento, um exercício que trabalha anterior, muito glúteo também e um pouquinho de posterior, tá? Vamos aqui pro leg press. Galera, aqui no leg, tá? Mesma coisa, vamos analisar o movimento. Então, ó, destravei o leg aqui. A hora que eu desço no leg, ó, perceba aqui, ó, mesma coisa. Envolve o movimento do meu tornozelo, tá? Tem um movimento no tornozelo, tem movimento no joelho e tem movimento no quadril. Então, um exercício multiarticular. Vamos focar também na articulação do joelho e do quadril. Na descida, ó, joelho flexionando, flexionando, flexionando. Quem estende esse joelho? Quadríceps. Então, leg, um ótimo movimento para o quadríceps, tá? Agora, vamos olhar aqui para o quadril, ó. Quadril flexionando, flexionando, flexionando. Quem é o principal extensor do quadril quando o joelho também está flexionado? É o glúteo, ó. Então, tem uma forte ação do glúteo para estender o quadril, ó. Então o meu quadril aqui, ó, ele vem flexionando, ó. Esquece meu joelho, olha só minha coxa, ó. Ela vem vindo aqui em direção ao meu peito. Agora essa coxa vai para lá, ó. E quem vai fazer esse movimento é meu glúteo. Então o leg 45, nesse caso, é um excelente movimento também para o quadríceps e para o glúteo, beleza? E óbvio, o posterior também trabalha um pouco, mas devido aqui a alguns aspectos mecânicos, o posterior não é tão exigido para estender o quadril nesse movimento. Vamos para o próximo exercício. Terceiro movimento, stiff. Vamos analisar o stiff aqui, ó. Tá? Eu vou fazer a execução do stiff que você fica com o joelho um pouquinho dobrado. Dobrei, travou um movimento aqui, ó. E agora vou jogar minha bunda lá atrás, ó. Flexiono bem meu quadril, flexiono, flexiono, flexiono. Ó o quadril estendendo, tá? Flexiono o quadril, flexiono o quadril, flexiono o quadril, ó o quadril estendendo. Percebam que aqui agora, no stiff, eu não faço uma flexão de joelho junto. O joelho fica um pouquinho flexionado, ó, só que aqui eu flexiono bem o quadril, então eu estou deitando o tronco. Aqui, ó, o posterior de coxa já está alongando e eu tenho que estender o quadril, tá? Devido ao posicionamento do joelho, nesse movimento, o posterior de coxa está numa posição que ele trabalha de maneira muito eficiente. Então o stiff é um ótimo movimento para o posterior. Ah, Juarez, e o glúteo? O glúteo também. O glúteo continua fazendo a extensão de quadril aqui de maneira bem eficiente, mas devido ao posicionamento, o comprimento muscular do posterior de coxa, esse exercício trabalha mais posterior do que glúteo, mas o glúteo também trabalha muito, tá? E aproveitando que essa barra está aqui, vamos ver o levantamento terra, por exemplo, que é muito parecido com o stiff, só que agora você agacha um pouquinho, ó. Vem, 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 agacha um pouquinho, deita bem o tronco, agacha um pouquinho, tá? Esse movimento aqui envolve um pouco de flexão de joelho e muita flexão de quadril. Lembra, conforme você vai flexionando mais o joelho, o posterior, ele já não fica num posicionamento que ele trabalha tanto. Então aqui é um excelente movimento para todos os extensores do quadril, mas devido ao maior alongamento do glúteo, tá? O glúteo está alongando mais aqui, ele tem uma forte exigência do glúteo. Então, levantamento terra, ótimo para trabalhar posterior e glúteo. Ah, Juarez, e o quadríceps? Eu vi que eu flexiono o joelho, tem que estender um pouquinho. Também exige um pouco de quadríceps, mas pouco, tá? Vocês perceberam que os principais movimentos de membros inferiores, eles trabalham músculos em comum? Então, por exemplo, o agachamento trabalha um pouquinho de glúteo, um pouquinho de anterior. O leg press, um pouquinho de anterior, um pouquinho de glúteo. Mas nos dois também tem um trabalho, nem que seja pequeno, do posterior de coxa. Daí a gente veio para o stiff, trabalha bastante posterior, um pouco de glúteo, tá? Daí a gente fez o levantamento terra. Também trabalha muito glúteo, muito posterior, tá? Então assim, ó, se eu falasse para vocês a passada, também é um excelente exercício para anterior, para glúteo e um pouco de posterior. Então o treino de perna, galera, os principais exercícios, eles compartilham vários grupos musculares. Isso porque eles são, na maioria da parte deles, exercícios multiarticulares, tá? E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu percebo pessoas tentando dividir completamente o treino de perna. Por exemplo, hoje é o treino só de quadríceps, hoje é um treino só de posterior e amanhã é um treino só de glúteo, tá? Vocês perceberam que é impossível fazer isso? Qual que seria a única maneira de você fazer isso? Só se no dia
que você for treinar quadríceps, você fizer só a cadeira extensora, no dia que você fizer posterior, você fazer só a cadeira ou a mesa flexora, e no dia do glúteo, você sentar numa maquininha de glúteo lá e fazer só essa maquininha de glúteo, tá? Então essa seria a única maneira de você realmente dividir completamente teu treino de perna. O que você pode fazer no teu treino de perna é fazer um treino com ênfase mais em anterior, o outro treino com ênfase mais em posterior e um outro treino com ênfase mais em glúteo. E mesmo assim, lá quando você fizer um treino com ênfase mais em anterior, o glúteo já vai ser bastante exigido. Quando você fizer um treino só de posterior, o glúteo também vai ser bastante exigido. Então assim, ó, e se você tenta fazer essa divisão, um treino só de anterior, um treino só de posterior, um treino só de glúteo, e às vezes você faz isso em dias consecutivos, você não tem a recuperação muscular. Lembra que o músculo cresce na recuperação. Então, muito cuidado ao você dividir o seu treino de membro inferior. Porque às vezes na ideia de você melhorar e fazer várias divisões, você pode não estar dando a recuperação necessária para o músculo. Vocês viram que o glúteo cortado, ele trabalha em vários exercícios, então ele geralmente é quem sai prejudicado. Eu não estou falando que você não pode fazer essa divisão. Faça, mas dê um intervalo entre os treinos suficiente, porque aqui eu parto do pressuposto que uma pessoa que faz um treino de perna dividido em 3 é uma pessoa mais avançada. Então, em cada sessão de treino dela vai ter bastante exercício. E pelo fato de ter bastante exercício, essa pessoa precisa descansar mais. Tá? Não adianta ela fazer hoje um treino de anterior, amanhã querer fazer um treino de glúteo, porque o glúteo foi muito exigido no treino de anterior. Você tem que dar uma janela entre esses treinos para que esse músculo se recupere, beleza? Então, galera, essa era a ideia desse vídeo. Você perceber que no treino de perna você compartilha muitos músculos nos exercícios e não tem nenhum problema nisso, tá? O problema está em você querer achar que o teu treino de anterior é só para anterior, quando na verdade não é. Então, quando você divide bem teu treino, beleza, pode fazer o treino dividido, mas dê um intervalo entre os treinos. Escolha os exercícios de maneira muito assertiva, beleza? Galera, então o recado é esse. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se gostou, deixa aqui nos comentários, tá? Curta esse vídeo, isso me ajuda demais. E tamo junto, até o próximo. Aquele abraço.